Olá para você, amante da luta livre, amante do pro wrestling, amante da luta. Mais uma edição do nosso JC no Ringue, né? JC no Ringue que na última edição falou de UFC 249. Tem lá aqui no canal o comentário completo sobre o UFC 249, mas a gente fala também do que a gente ama, do que a gente cresceu assistindo em fita VHS e indo no ginásio 7 de setembro, aqui em São Paulo. A gente começa esta edição falando de WWE, falando de Money in the Bank, mas também com outras informações. E eu quero primeiro pedir para você se inscrever no canal, se não é inscrito, não é inscrita ainda. É muito importante que se inscreva no nosso canal, indique aí para os amigos, certo? É muito importante aí que você espalhe que tem uma equipe bem diversificada, que faz, não é uma equipe grande e diversificada, mas o trabalho que a gente faz é grande e diversificado aqui, com vários esportes aqui no JC Esportes. Então se inscreva, o comentário é muito importante para a gente saber o que você está achando, né, do nosso trabalho, mesmo que seja uma avaliação negativa, desde que não xingue. É importante o comentário e o like é muito importante também. Então, se inscreva no JC Esportes, tá? Bom, eu quero começar falando com vocês rapidinho sobre WWE no SBT, porque, inclusive, o título deste programa é WWE na corda bamba no SBT e o Money in the Bank. Por que eu digo que está na corda bamba? O horário do sábado está na corda bamba. Eu gostaria muito de ver a WWE em horário nobre, 7h15 da noite não é horário nobre, mas em horário nobre na TV aberta no Brasil, né? A luta livre, uma equipe de luta nacional. A BWF ela tem alguns problemas que os Gigantes do Ringue também tem. Não vou diferenciar, dizer que uma tem mais problema que a outra. Não é que a BWF eu acho que é uma equipe nova e poderia fazer um wrestling muito menos teatral, muito menos circense do que faz, com todo respeito à BWF. Mas eu gostaria de ver luta livre, tanto a WWE como a luta livre brasileira, seja o GDR, seja a própria BWF, seja a FIO lá do Rio, seja a CFW lá do Carlos Amaral, enfim, eu gostaria de ver luta livre na TV aberta no Brasil. Em horário nobre, né? Mas o que está acontecendo com a WWE no sábado? Vocês lembram que da última vez que eu fiz o vídeo aqui junto com o Mário Magalhães, que está aqui nos bastidores, já vai entrar no programa já, eu falei que a estreia foi num dia bem difícil, né? Porque estava o Belo cantando no Raul Gil, dando 8 pontos, e de repente entrou o Drew McIntyre de sunga na casa das senhoras, né? A audiência caiu. Não que o Drew McIntyre de sunga não seja atraente, até é, mas talvez tivesse criança na sala e aí resolveram trocar de canal, caiu para 3,1 a audiência, né? O que está acontecendo com o Raul Gil? O Raul Gil já estava mal em tempo real. Essas reprises pioraram mais ainda a vida do Raul Gil e a média dele caiu para 5, né? 5,2 para ser mais preciso. E o Raul Gil entregou no último sábado para a WWE com 4,9, já capengando, né? A audiência caiu para 3,3 e ficou na média em 3,3. O Jornal da Band chegou a ultrapassar com um pico de 3,5. Então, o que acontece? Este horário do sábado fica sob iminente risco. Eu, no lugar do Silvio Santos, não tiraria desse horário. Por quê? Beleza, tá perdendo para o Jornal da Band, né? Mas, até porque a novela que colocaram na Globo nesse horário é muito ruim. Então, dilui mais a audiência. A Globo tá mal de audiência também com a sua novela das 7. Então, o que acontece? Eu manteria, porque o Raul Gil já estava entregando com 4. Então, você vai esperar que eu saia do Raul Gil para aumentar a audiência? Não vai. Ou então, bota a Patrícia Bravanel para mais cedo, bota a Maísa depois do Raul Gil. Mas, assim, com o que o SBT hoje tem, a não ser que bote Chaves, não tem muito o que fazer naquele horário, porque é o horário que o Raul Gil está capengando, né?
Mas eu quero celebrar o sucesso da WWE na madrugada. Na madrugada, o Danilo Gentili tem entregado ali entre 4h30 e 5, e a WWE tem mantido 3.3 na vice-liderança, bem folgada na madrugada no SBT. A média tem sido 3.3 ali, 3.2, 3.3. Inclusive, tem vencido, tem dado mais audiência que o Otávio Mesquita. O Otávio Mesquita tem dado ali entre 2.7 e 2.9, não chega nem a dar 3. Então, se o negócio está dando mais audiência que o Otávio Mesquita e o Otávio Mesquita está no ar, é sinal de que a WWE vai continuar nas madrugadas do SBT, e o Silvio Santos, como Winsone, deve inclusive assistir os episódios da WWE na madrugada, apesar que ele gosta mais de assistir Netflix, né? Então, só para passar um panorama geral aí para vocês de WWE no SBT, e já dando boa tarde ao Mário, para a gente tocar o programa, dizer rapidamente, Mário, que você acertou. Você apostou que a WWE daria certo nas madrugadas do SBT. Parabéns, Mário Magalhães, você acertou. Não é muito o que eu queria, mas pelo menos está garantido que vai ter luta livre da melhor qualidade na TV aberta do Brasil, Mário. Boa tarde a todos aí para mais um JC no Ring. E como eu falei, né, essa questão dos horários, eu achei que esse horário da janela da madrugada, até porque não tem muitas opções também na madrugada, então acredito que o SBT acabou acertando. Eu não gostaria também, gostaria do horário, na verdade eu gostaria do horário das 4 da tarde, como era anteriormente no SBT, em 2008, mas aí não dá para tirar o tio Raul Gil, mas quem sabe mais Você adiante quer matar pode o ser que a velho? WWE... O velho tava no hospital, hein? Ó, cuidado aí. Depois o Raul Gil aparece. É que nem os caras estavam falando aí que eu matei o Siqueira Júnior, né? Eu fiz um vídeo pro canal de política descendo o pau no Siqueira Júnior. No mesmo dia, o Siqueira Júnior foi parar na UTI com na UTI móvel de casa com coronavírus. Sim. Né? A gente aqui não mata ninguém, não. Viu? O nosso santo é forte, mas não é capaz de matar, não, Mário. Não, isso não é. Não vamos tirar o Raul Gil do ar, senão vão achar que fui eu o responsável. Mas, não. Que o horário melhor mesmo seria esse horário das 4, como era em 2008. Né? Ou então, eu acho... E nas madrugadas o horário... Perdão, Mário, vai lá, perdão. Não, digo, e nas madrugadas é uma aposta que eu achei que poderia dar certo, pessoal, alguma galera curte de assistir na madrugada. Eu confesso que não tenho assistido os da madrugada, mas assisto do sábado. Né? Sábado sim eu tenho assistido, mesmo assistindo o Raw na segunda-feira, mas gosto de assistir essa versão mais clean, que não tem os intervalos e tudo mais. Então é mais rápida. E o SBT vai tentando, né? Também, né? E também porque vale a pena você ver o que porque esse compacto, tirando aquela edição que o Mário estava brincando comigo fora do ar outro dia, que parece que o estagiário do Ratinho que fez, né? Porque botou uma coisa emendada em cima da outra. Mas sim, o segundo programa. O segundo programa. Mas assim, tirando esse dia, a produção desse episódio é também do Roberto Figueiredo e do Marco Alfaro, do escritório do Roberto Figueiredo, que trabalha para a WWE. Então, a produção é da WWE, né? Então, é interessante a gente ver, principalmente eu que estou sem Fox Sports, né? Estou com a TV cortada. É interessante a gente ver o que vai ser editado pela WWE, pelo Roberto Figueiredo, para que seja transmitido neste compacto de 45 minutos, né, Mário? Sim, não, é interessante. Até uma pena foi o SBT se perdeu. Anunciou a luta do cinturão de duplas, mas depois a luta não apareceu. Ficou só mais a questão do Money in the Bank mesmo, dos combates principais. São ajustes finos que o SBT às vezes tem que fazer em relação a isso. Acho que com o próprio produto que é dele, né? São coisas que têm que ser feitas, mas o programa tem que ter um produtor especializado lá, né, Mário? Tem que ter um produtor especializado lá que saiba o que é a luta livre para assistir antes e passar as informações corretas para o espectador, né? Sim, correto. Contratem o Mário Magalhães. Não, e a questão, assim, o interessante seria isso, entendeu? Só essa questão desse ajuste fino no SBT, eu acho que é válida. Essa versão pequena, assim, do show é boa, eu gosto.
E aí a ideia é o SBT, ele só tem que fazer esses ajustes assim para entrar na linha. E aquele programa especial, acho que foi a versão que o Silvio queria ver bastante luta do Drill. E aí botou 3 vezes o Drill para lutar naquele dia. E aí ele, que é o favoritaço dele, pelo jeito, na WWE. Adriano? Aliás, o Silvio Santos bota os favoritos dele em tudo, né? O Silvio, estão dizendo lá no SBT, aqui não é programa de fofoca, mas é só um comentário. Estão dizendo lá no SBT que com essa coisa do coronavírus, o Silvio Santos não podendo sair de casa, tá um inferno, que ele fica ligando de 15 em 15 minutos para as pessoas para dar palpite no que as pessoas vão fazer. Inclusive, acabou com o programa de fofoca do SBT, o pessoal tá louco da vida, vai tirar a Cris Flores do ar, porque ela falou mal da Regina Duarte, tá uma bagunça enorme o SBT. Aqui não é o programa da Sônia Abrão, mas você fica sabendo dessas coisas também. Ô, Mário, vamos entrar no Money in the Bank, porque lá pro final do programa tem uns assuntos meio pesados. Vamos entrar no Money in the Bank. Poxa vida, né? A gente achou que o Cesaro, depois de vencer... A gente não, eu achei, né? Tolamente. Que o Cesaro ia ter mais chances, mas botaram ele para apanhar do Jeff Hardy, né? Mas parece que depois daquela coisa no SmackDown entre o Sheamus e o Jeff Hardy, não teve, não, né? Todo mundo fez aquela ligação, olha, como o Cesaro já fez dupla com o Sheamus vai interferir e o Cesaro vai vencer. Não aconteceu, né? Não aconteceu, até ficou uma forma estranha, porque, claro, seria normal o Sheamus aparecer, pela questão da construção da rivalidade, né, no SmackDown, entre Jeff Hardy e Sheamus. Para mim, até uma construção em determinado momento errada, acho que não é ponto ainda desses dois se confrontarem, até o próprio Cesaro e o Hardy. Foi válido para eles apenas para a gente ter um combate entre eles. De kickoff foi um ótimo combate para mim, foi um combate para nível de pay-per-view, e não de kickoff, os dois bons lutadores, mas uma pena que nem tu falou, Cesaro mais uma derrota aí acumulando, o Hardy venceu e vamos ver como é que vai avançar essa questão da rivalidade de Hardy e Sheamus, né? Tem que ver como é que vai ficar isso aí. Adriano, tá me ouvindo? É que o teu áudio não tá O saindo. meu áudio estava desligado, eu estava falando 2 horas com o áudio desligado. Desculpa aí, galera. O Mário me entregou na questão Fala, do Adriano. Jeff. Oi, agora tá saindo, né? Adriano? Tá saindo agora. Alô? Alô? Alô, 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 alô? Ixi, vou ter que cancelar, vou ter que começar Adriano, tudo. tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, Mário. Você não tá me ouvindo? Tá. Não tava te ouvindo, mas agora tô te ouvindo, agora tá normal. Certo. Para não cancelar tudo, eu vou continuar o programa. Você desculpe aí, espectador. O que acontece? Não, continua. Isso, vamos embora. O que acontece? Eu estava dizendo a vocês aqui no mudo, peço desculpas aí, eu estava dizendo a vocês que essa rivalidade entre Sheamus e Jeff Hardy é uma rivalidade complicada, porque o Sheamus voltou de uma cirurgia gravíssima, dizendo que só voltaria por conta de um push final de carreira. E, por outro lado, o Jeff Hardy
precisa ser segurado com pushes pela WWE para não ir para a AEW All Elite Wrestling, né, onde está o seu irmão Matt Hardy. Então, essa é uma rivalidade muito complicada, porque a gente não sabe quem é que vai sair por cima. E isso pode até, isso que aconteceu no Money in the Bank, pode ser até um indício de que a rivalidade seja cancelada, porque eu imagino que deve estar um inferno lá, os bastidores lá dentro. Eu aposto que se tiver que ceder um, vai ceder o Sheamus, porque o Sheamus é gente boa, né? Mas o Sheamus, ele não queria voltar se não fosse para ter um grande push final. Então fica essa questão em dúvida aí. E realmente concordo com o Mário, lamento que um combate de tanta qualidade tenha sido no kickoff. No Tag Team Championship, New Day com Big E e Kofi Kingston retiveram os seus títulos. O que você achou disso, Mário? Não, foi um bom combate para combate de duplas. Assim, infelizmente a WWE vem num bom momento na divisão de duplas em relação aos combates dentro dos pay-per-views, né? Eu acredito nisso, claro, isso principalmente pela própria questão da New Day, né? New Day consegue elevar esses níveis de combates, eles. O próprio Lucha Dragons também foi uma grata surpresa, foi muito bem no combate de duplas ali. Forget Sons também foi bem, e a questão do The Miz e Morrison sem comentários também. Então, eles nos proporcionaram um bom combate. Gostei do resultado da vitória do New Day, porque para mim eu já não teria trocado o cinturão de mãos, né? Teria mantido com o Miz e Morrison, mas já que trocou para New Day, então que a gente tem, que nós possamos ter um reinado do New Day por um bom tempo aí, quem sabe. Porque essa questão de troca de cinturão agora em meio à pandemia, eu acho uma coisa bem complicada de ser feita. É que você não acha que pode haver um risco, Mário, do Miz, e principalmente, o Miz nem tanto, porque o Miz já está em outra vibe, ele já está na vibe do Dolph Ziggler de ganhar dinheiro e de fazer filme. Não que o Dolph Ziggler esteja na vibe de fazer filme, mas o Dolph Ziggler está na vibe de, o que a empresa mandar eu fazer, eu faço, não ligo mais para ir para a WrestleMania, não ligo mais para nada. Mas você não acha que pode melindrar o John Morrison se ficar muito tempo sem o cinturão? A questão toda da volta do Morrison é que se esperava que, por exemplo, ele fosse ter uma boa carreira solo ali na WWE, um bom push, ou então a questão da dupla com o Miz, né, que foi o que se confirmou. E aí, como tu falou, é complicada essa situação. Eu não teria tirado o cinturão deles, né? Teria mantido, mas a WWE optou por aqueles 2 combates individuais, mas acho que acabou sendo até uma, de certa forma, punição ao Miz, eu acho. Até porque o Miz não pôde combater por causa da questão do corona, quem sabe foi isso, bem coisas de Vince, né? Isso, a gente sabe como é que é. E também a questão da empatia com o público que tem o New Day, né? Sim, com certeza. E essa questão do New Day, a gente acha que uma hora vai ter o rompimento do New Day, mas isso ainda não se confirma. E a gente vai ter que ver, mas acho que para o New Day é bom, e o New Day, de repente, faça um reinado aí um pouquinho longo, quem sabe até o retorno do público, alguma coisa assim, para a gente tentar ver, mas a divisão de duplas do SmackDown até vem numa boa situação, assim como a do Raw. Só uma pena, Raw não teve combate no pay-per-view, né? Eu gostaria que tivesse tido. Bem lembrado, né? Bem lembrado pelo Mário Magalhães, o pay-per-view mais focado no SmackDown. Vamos ver se o WWE Backlash, que será no próximo mês de junho, terá aí Raw, né? Terá aí Raw. Parece que, inclusive, vai continuar a rivalidade entre Randy Orton e Edge, né? Então, pode ser uma construção para o Raw no Backlash, né? Bom, Lashley venceu o R-Truth quer voltar a lutar pelo 24.7 cinturão. Caramba, eu fiquei mó feliz quando Brady, eu vi. Eu fiquei mó feliz, que é o Tom Brady, né? Eu fiquei mó feliz com o Arthur que ele ia combater. Quem que era mesmo? Esqueci. Era o MVP? Era o MVP, né? Então tinha tudo para ser uma vitória do Arthur. Aí de repente apareceu o Bob Lashley. A WWE não sabe o que fazer com o Bob Lashley, né? Porque prometeu uma luta de MMA, prometeu ao Bob Lashley uma luta de MMA praticamente entre ele e o Brock Lesnar, só que o Lashley caiu no ostracílio,
no ostracismo, perdão, e a WWE não sabe o que fazer com o Bob Lashley, né? Tá completamente perdida com ele, assim. Para mim, ele poderia ser o desafiante, que nem eu te falei já, pro Drill. Para mim, ele é o desafiante, não o Rollins, mas isso a gente vai falar mais adiante, né, quando chegar o combate. Mas para mim, o Lashley já poderia ter sido desafiante, e não, mas parece que não sabem o que fazer com ele, nem para cinturão intermediário, nem para questão. E a questão da rivalidade do Rusev acabou e agora o Rusev se foi, então fica essa questão de não saber muito bem o que se fazer com o Lashley. Quem sabe uma boa solução para ele, acho que seria uma ida para o SmackDown, quem sabe, mas não sei, são coisas que vamos ter que esperar Você aguardar. tirou as palavras da minha boca. Vai para o SmackDown e combate pelo Intercontinental Championship. Seria uma boa rivalidade com o Strowman, né? Ele seria o lutador mais técnico e o Strowman seria o lutador mais físico, se é que assim pode se dizer, porque o Bob Lashley, tudo que ele é físico, mas é bem mais ágil do que o Braun Strowman. Mas só para emendar, já que você falou disso, sabe o que eu acho desse negócio do McIntyre com o Lashley? Que a WWE ficaria melindrada por essa ter sido uma grande rivalidade da finada TNA. Né? Quem acompanhava a TNA sabe que por muito tempo o main event, principalmente depois da saída do EC3, mas já antes, e é por isso também que o EC3 saiu, a Dixie Carter saiu da TNA, e aí ele ficou bem desprestigiado, e aí veio para a WWE. Mas assim, por muito tempo, o main event dos Impact Wrestling, lá na antiga TNA, hoje Impact, era Drew Galloway, né? Que é o sobrenome verdadeiro dele, inclusive, era Drew Galloway contra Bob Lashley, né? Talvez a WWE não queira esse blockbuster de TNA dentro da WWE, né, mano? Pode ser bem provável que é isso, porque as coisas que o Vince adora, né? Ele gosta de desmotivar a galera que vem de outras companhias, e essa questão aliás, eu não sei evitarem como o comparativo e tudo mais. É verdade. E, aliás, eu não sei como o AJ Styles ainda tem momentos dentro da WWE, porque, né, a maioria dos caras são humilhados, os caras que vêm de fora. Uma dica que eu dou pro cara que tá... É que nem o Moose, que é o monstro do Impact. Cara, não venha pra WWE, velho. Não venha. Pior coisa... Para você ter sucesso dentro da WWE, você tem que estar lá desde o território de desenvolvimentozinho, bem pequenininho, até você chegar, que nem o John Cena, entendeu? Não venha da All Elite Wrestling, não venha do Impact, não venha da NJPW, né, da New Japan Pro Wrestling, não da Raw, não venha de outra companhia para a WWE, não venha. Inclusive, não venha dos Gigantes do Ringue, nem da BWF para a WWE, que você vai se dar mal. Ô, Mário, e aí depois o evento continuou com a Bayley retendo o título contra a Tamina, né? Já deu na paciência a Bayley, né? A Tamina seria uma campeã bem interessante. Sim, seria. Não, e a questão do combate, o problema todo da história da Bayley é que a gente sabe que isso aí vai resultar numa hora numa traição da Sasha Banks, e elas vão acabar entrando em rivalidade. Só que o problema é que todo pay-per-view a gente espera que aconteça isso, e aí isso acaba não ocorrendo, e aí fica pro próximo, e pro próximo, e pro próximo. E aí a Bayley até tá fazendo um bom papel de réu até, na questão dos combates, só que o reinado dela não empolga, e fica todo mundo esperando a traição da Sasha, e isso não vem. E aí não sei como é que vai ficar essa situação mais adiante, quem será a próxima desafiante, se ainda teremos uma Lacey Evans, o que vai ocorrer, né? Já que a questão a pasta feminina foi pro Raw, e aí a gente vai ter que ver como é que vai ficar a situação, mas a verdade é que a gente está esperando o momento da traição, ela ainda não veio, e a gente vai ver como é que vai ficar, então. Se por SummerSlam, quem sabe, as duas venham se enfrentar, né? O chato da gente aguardar a traição é que a gente fica esperando uma opção apenas para ser a campeã, uma opção um pouco questionável no meu entendimento. Acho que tem lutadoras melhores, nada contra a Sasha Banks, mas acho que tem lutadoras melhores para carregar esse cinturão do SmackDown. Bom, e aí nós tivemos
a vitória do Braun Strowman sobre Bray Wyatt e não sobre Fiend. Como que que leitura que você faz disso? Acabou o Fiend? Qual a leitura que você faz disso? Não, na verdade, acho que até foi bom para a construção da rivalidade, porque eu acho que uma derrota do Fiend... Você acha que vai continuar ou a uma derrota do rivalidade? Strowman... Acho que continua, e aí o Fiend provavelmente vai entrar mais adiante na questão da rivalidade, e aí sim ele pode ser que ele venha a conquistar o cinturão, né? Porque os próprios rumores já apontavam que, se fosse pelo Vince, o Vince gostaria que o Bray Wyatt já tivesse vencido o cinturão nesse domingo, mas que o próprio Bray Wyatt pediu para que não fosse o vencedor, a rivalidade continuasse, e aí Defend entrasse mais adiante, e aí se decidiria o que se trocaria de campeão ou não. Porque a gente sabe que o Strowman acabou sendo um campeão de transição, porque seria o Roman Reigns, né? Mas o Roman está afastado, deve retornar só bem mais adiante, por causa da questão dos filhos, né? Recém-nascidos, como ele próprio falou essa semana. E aí, então, essa questão do Strowman e acho que se estende, não sei se já no Backlash eles já se enfrentam os dois, com o Bray Wyatt como Fiend, né? E até foi válida. O combate em si não foi um excepcional combate, foi um bom combate, mas valeu muito a questão da história do final do combate ali, que o Strowman conseguiu enganar o Bray Wyatt, colocou a máscara, né, de ovelha negra e tudo mais, e acabou realizando o ataque no Bray Wyatt, se ajoelhou e tudo. Aquele final foi super válido ali, e agora a The Fiend deve entrar, provavelmente, né, no próximo combate da rivalidade, e aí a grande questão vai ser como é que vai ser a situação do campeão, né? O que poderia ocorrer, que poderia prolongar a rivalidade, seria, por exemplo, uma vitória por desqualificação, quem sabe, do Fiend ou algo do gênero. Mas não sei se a WWE vai optar por esse caminho. Eu achei legal a atitude do Bray, porque claramente ele quis proteger o amigo Braun Strowman, né? De um reinado muito curto. Eu achei uma atitude bem louvável do Bray Wyatt nesse sentido, né? O Bray Wyatt, que é sombrio na tela, mas fora das telas é gente boa. Esses dias estava no supermercado comprando jaca. Bom, vamos continuar aqui. Vamos falar da luta da luta que foi o co-main event entre o Drew McIntyre, já é chamado de Drew Galloway, Drew McIntyre contra Seth Rollins. Que luta espetacular. Aliás, o Mário, primeiro eu ia falar aqui, inclusive na manchete do começo do programa, mas é tanto assunto que eu me perdi. Eu quero dizer se eu estou falando pouco, mas falando merda, ou se eu estou falando uma coisa correta. Eu dei uma opinião de que a WWE não precisa de CM Punk por ter o Seth Rollins. Por que eu dei essa opinião? Porque os melhores combates dos últimos anos da WWE que eu assisti, ou tinham o Seth Rollins, ou tinham o Daniel Bryan. Então, assim, eu não sei o que você acha disso, mas a qualidade, inclusive, me lembra o CM Punk. O chute baixo, as viradas que ele dá, aquela trivela alta que ele dá, vamos dizer assim, eu não lembro o nome desse golpe, os movimentos, ele me lembra muito o CM Punk, inclusive nisso. Então, eu acho que a WWE não precisa, e o hacker, eu tô achando que esse hacker é o CM Punk. Inclusive, a silhueta é parecida. Você não acha a silhueta parecida com a do Muitos Punk? dizem que o hacker... Não, é parecida, realmente, mas muitos dizem que o hacker é o Ali, mas eu espero que não seja, tomara que a WWE enrole bastante essa história do Tomara. hacker e vamos ver quem é que vai ser. Mas assim, Mas eu acho que a só WWE não precisa não pode ser do que nem Punk. Fala. Não, acho que não. Até para esse momento, por exemplo, no meio da pandemia, Punk, eu acho que também tão cedo não dá para ser uma coisa, se quiser, lá bem para frente, isso aí, mais adiante. Mas que nem falou o Rollins, assim, grandíssimo combate. Uma pena ser um combate sem público, porque, assim, ó, desse ano, acho que foi um dos melhores combates que a gente teve nesse ano de 2020, dentro da WWE. Um combate melhor do que até muitos combates da WrestleMania, se tu pensar. Foi um combate de nível de WrestleMania, eu diria. Por isso que eu até falo que, para mim, esse combate deveria ter ficado para o SummerSlam desse ano e não para agora, a rivalidade. Para mim, o Drew precisava de outros adversários de transição, vamos dizer assim, até chegar nessa rivalidade com o Rollins para nos dar um grande combate. Tá?
Eu acho que o combate foi um excelente combate, o Rollins, tudo ok. Só não gostei muito da questão do aperto de mão no fim do combate. Que a gente vai ter que ver o que isso vai Tem render. uma pergunta Isso a gente sobre vai ver no isso. programa de hoje do Raw. Exatamente, a gente vai ver no Raw, mas eu já quero a sua opinião, e aí depois a gente, no próximo programa, se corrige. Você acha que esse aperto de mão pode significar o fim da rivalidade, o turn face do Seth Rollins? E outra pergunta é, a música do Rollins, ruim. Fala aí, mano. O problema todo esse que eu vejo é esse. O problema é que trocou a música logo agora, né, no pay-per-view. Se não tivesse trocado a música agora, eu até acreditaria, que nem tu falou na questão do face turn. Que é um gesto típico para essa questão, né? Aí nós teríamos o Rolling Face e tudo mais. Mas aí vem esse problema que tu mesmo questionou já também agora. A música trocou no pay-per-view, agora no domingo. Então eu não acredito que a WWE vá ter feito aquela péssima mudança de música e deixar ela, por exemplo, somente para ontem e hoje, quem sabe, e depois modificar pela questão do face turn. Eu acho que Não, vai e seguir a questão do personagem a do Rollins. música, Mário, a música poderia até indicar um turn, só que a música é uma música típica de Rio, né? De vilão. Sim, tem essa questão. Sim, tem essa questão, é isso que eu te falo. E até ontem que me surpreendeu foi não ter tido a presença do Murphy. Achei que o Murphy ia acabar interferindo no combate, de alguma forma, mas felizmente não veio, ainda bem. E tem a questão do Owens também, que eu acho que o Kevin Owens, mais adiante, ele vai ter que entrar em meio. Essa questão da rivalidade na disputa pelo cinturão, até porque ele derrotou o Rollins por 2 vezes na WrestleMania, né? A gente sabe que ele tá fora pelas Mas assim, questões, agora ele falando de até luta abordou livre, nessa. Mário, agora falando de luta livre e não do personagem. A gente viu, Sim. como você bem falou, um dos melhores combates dos últimos anos, melhor que muito combate de WrestleMania, entre Seth Rollins e Drew McIntyre. Você acha que o Kevin Owens tem qualidade técnica para ser uma boa ele entrar nessa disputa? Não, eu acho que de repente o combate triplo entre eles, né? Pode ser que para acrescentar, botar um pouco de molho, vamos dizer assim, na rivalidade. Porque, claro, a gente sabe que eles podem nos dar um outro combate ainda melhor, né? O Rollins e o Drew. Mas eu acho que pro Backlash, por exemplo, já não seria válido, quem sabe, para um SummerSlam, que eu te falei, para eles fazerem um combate de topo, né? Na rivalidade. Mas a questão toda é que a gente não sabe quanto tempo vai durar esse reinado do Drew, né? Tem toda essa questão também. É que eu acho que a WWE queimou um cartucho muito cedo para mim em relação à questão da decorrência do ano, né? Da WWE. Acho que Rollins e Drew merecia um palco maior, um pay-per-view maior e tudo mais. Não já agora, logo em seguida da WrestleMania no Money in the Bank. É que a WWE tá meio desesperada pela baixa audiência, né? Então ela tá queimando todos os cartuchos que ela tem, que nem ela não precisava colocar de volta todo mundo agora. Ela chamou de volta o Edge, o Orton, tá chamando de volta todo mundo, né? Porque a audiência tá muito baixa. Luta livre Então o do sem caixão voltou, rapaz. Hã? Né? Não, eu digo, o Styles voltou do caixão. Exatamente, que não estava programado para voltar, ele ia ficar um tempo fora de tela, né? Até para credibilizar essa coisa da morte do Seth Rollins. Ontem morreram mais 2, né? Mas aí a gente já vai entrar no combate. Será que isso não é uma brecha para dispensá-los? Não sei. O Rey Mysterio provavelmente. O Black só se for pra dar férias, né? Mas aí vão ter que arranjar alguma coisa pra Zelina poder sair de férias também. Não dá pra separar a família, né? Já basta algumas outras separações de família que tivemos aí na história da WWE, né? Isso dá o gancho para a gente, Mário, chegar no momento aqui do Money in the Bank do programa e falar sobre este combate que, na minha opinião, a WWE está apostando em combates temáticos, né? E, cara, Adriano, achei maravilhoso. Toda a história, o Laurinaitis, a sala do Vince McMahon, aquela cena que repetiu uma novela brasileira dos anos 80 aqui, com um jogando besteira no outro ali, a cena do Paulo Altran,
E com a Glória não, Menezes. a própria Asuka, que não entrou e já. A própria Asuka, que não entrou, já estava no alto ali, se jogou já de arrancada. Sim, Assim, sabe, não, deu. Não, foi muito bom, os muito bom. roteiristas da WWE estão trabalhando bem. Estão trabalhando bem. Você não pode Não, tão jogar a bem. culpa da baixa audiência nos roteiristas, porque aquele combate com o Bray Wyatt e o Cena foi incrível. E este combate do Money in the Bank, para mim, foi maravilhoso, Mário. O que você achou? Não, eu também gostei muito, eu gosto desses combates assim, que nem eu brinco, o E da WWE é de entretenimento, então tem que ter essa questão. E eles estão se virando bem nessa questão. E até a preocupação era do combate ser conjunto, né? Os dois ao mesmo tempo, o que poderia acontecer. Mas foi válido. Tivemos grandes momentos. Teve a questão da Dana Brooke pegando a pasta na sala errada lá e tudo mais. Aquela encarada na sala... aquela encarada da Nia Jax com o Otis foi maravilhosa, né? Sim, sim, fizeram sanduíche com o Rey Mysterio e guerra de comida ali com o Paul Heyman e tudo mais. Não, isso aí é válido. Isso aí WWE sempre teve. O pessoal que reclamar e dizer que é ruim e tudo mais, não assiste WWE, assiste outras companhias de luta. E aí a WWE sempre teve esses momentos que o Vince adora essa questão da sátira, vamos dizer assim, dentro da WWE. Isso sempre existiu. E aí agora com esses combates cinemáticos, eles estão fazendo essa questão aflorar ainda mais. E aí foi válido a questão dos depois chegar até o alto do prédio, tudo mais, queria ver como é que foi. Fosse, né? A Asuka pegou o elevador, literalmente, né? Ali naquela arrancada do momento do combate. E o combate masculino, sim, foi se decorrendo mais, o pessoal se espancando em meio ao prédio, as salas, tudo mais. Questão de mostrar o Taker, a sala com o negócio do Taker e tudo mais, aquilo ali tudo é válido, eu acho bem interessante. E os resultados, para mim, o pessoal tá reclamando, mas aí, que nem eu digo, às vezes o pessoal não se decide. O pessoal quer novos talentos vencendo os combates, e aí quando o novo talento vence, como no caso do Otis, o pessoal Não começa a chiar. Eu quero entrar nisso aí com você, Mário. As pessoas, a molecada que assiste Luta Livre, desculpa aí, molecada, mas eu tenho que chamar vocês de molecada porque vocês são molecada. A molecada que assiste Luta Livre é preciso entender o seguinte, cara. A pessoa que tá com a pasta não necessariamente vai rivalizar. Ela pode ficar à espreita de uma rivalidade boa e no momento da troca de cinturão, a gente viu isso com o Dean Ambrose, que hoje tem outro, John Moxley, hoje é o John Moxley lá na All Elite Wrestling. A gente viu isso com o Dean Ambrose num combate onde a Shield um arrebentou com o outro, um outro grande combate, você se lembra desse combate, inclusive, se eu não me engano, foi no Money in the Bank, né? Entre Sim, o Roman Reigns e o Seth Rollins. Né? Um combate de, se eu não me engano, foram 28 minutos, um combate extraordinário entre o Rollins e o Roman Reigns. O Rollins conseguiu o título e aí o Dean Ambrose entrou e deu o Dirty Deeds no Seth Rollins e foi o campeão. Então, sabe, a Asuka não vai necessariamente rivalizar com alguém. Mas, assim, eu gosto de luta e gosto de entretenimento. O que a Asuka luta é um absurdo, gente. Você... Não, foi... eu tava falando, né, Adriano? A minha grande torcida pro combate era para ela, eu digo. Eu gostaria que a WWE tivesse o mesmo carinho com ela como eu tenho. Assim, acho uma excelente lutadora, para mim já deveria ter tido muito mais destaque na WWE e tudo mais. Aliás, acabou a própria sucumbindo nesse momento. Pelo que ela lutava na TNA, também merecia um destaque. E aí sucumbiu na questão da divisão de duplas ao lado da Kairi Sane e tudo mais. Mas agora eu espero que ela já não é boa, venha para essa questão eu não gosto muito da Kairi Sane. Venha para essa questão de destaque de novo e que nem eu digo, para mim essas duas pastas elas têm que ficar bem guardadas agora. Enquanto tiver essa questão de não ter público e tudo mais, fiquem só ameaçando, não as utilizem. Quando o público retornar, aí a gente, quem sabe, faz um grande momento. Cada um deles, acho que pode esperar tranquilamente essa questão. Só espero que não venha a questão dos rumores, que o pessoal estava falando que o cash-in do Otis poderia ocorrer na questão da divisão de duplas. Sim. Isso eu acho um absurdo. Eu acho que seria um desperdício. Acho que não é um você desperdício. Ganhar a mala para usar na divisão de duplas, eu acho um desperdício danado. Ô, Mário, você acha que a galera... Porque assim, por que o Otis... Vamos lavar roupa suja aqui. Por que o Otis ganhou push? Porque a galera ama o Otis.
Você acha que brasileiro tem preconceito com gordo? Não, acredito que não, mas acho que o pessoal, na verdade, o pessoal queria muito era a vitória do Aleister Black. Vou te falar bem a verdade, assim. Dos nomes que a gente tinha no combate, se tu olhar. Tá todo mundo esperando uma história, a questão da aposta nele, porque ele vinha tendo um pequeno push, vamos dizer assim, mas muito acredito pela questão que ele entrou naquela rivalidade com o Styles, meio prévia do Taker, com o Taker acabando ajudando ele meio que sem querer, vamos dizer assim, para depois a construção do combate do Styles com o Taker, né? E aí o pessoal dava querendo a vitória do Aleister Black, a galera essa mais nova, vamos dizer assim. E aí os outros nomes, se tu olhar, o Bryan e o Corbin já venceram, o Styles já é um nome consolidado, a gente sabe que não precisa do cinturão, Mistério é um veterano, não venceria também. Então o pessoal, na verdade, essa molecada que nem tu falou, essa questão, eles queriam a vitória do Aleister Black. E o Otis é essa questão, eu particularmente gosto muito da questão do Otis, para mim foi uma das grandes rivalidades que foi construída para o WrestleMania, se tu olhar, a questão da boa construção, foi uma pena a pessoa que escreveu, acabou sendo demitida pelo Vince, né? Que era uma das escritoras, isso eu acho que foi uma lástima. E essa questão agora do push para ele. Só que tem que ver essa questão, como é que vai ser desenvolvida agora, se a gente vai ter um VAR, né, da WWE, que nem eu brinco, porque aí tem que olhar a questão do momento lá, que o AJ e o Corbin, os dois pegam a mala, e aí o AJ pega, mas deixa escapar, e aí cai pro Otis, né, porque aí isso pode ser discutido, porque já ocorreu naquela vez da Carmela, te lembra? Que a Carmela não pegou a pasta, mas aí depois a pasta, o David, aquele maluco, entregou para ela a pasta, e aí isso que pode ser visto. Então, no entendimento de jovens cronistas, as pastas estão muito bem entregues. Obrigado, tá bom, garotadinha? Aí, escrevam nos comentários aí. Para mim, Vai lá. Eu, para mim, assim, ó, não tem do que se reclamar desse pay-per-view do Money in the Bank, na minha opinião. Tanto os vencedores dos combates e tudo mais, acho que dá para passar. E os portadores das pastas, para mim, estão estão em ótimas mãos para mim. Porque a questão da Shayna Baszler, todo mundo estava esperando a Shayna vencer e graças a Deus não venceu, nem chegou perto do alto. Até porque ela não precisa de pasta, ela vai lá e tritura no ringue e ganha. Se tu pensar, claro, para nós, assim, tecnicamente a gente sabe que a própria Asuka não precisaria também não. Mas a pasta, Mário, é uma pessoa. A pasta é um outsider, é uma zebra. É aquela coisa do próprio Dolph Ziggler, quando teve a pasta e ganhou o World Heavyweight Championship. Sendo que ninguém esperava que ele fosse ter um título desse, né? Claro. Não, mas é que para a Asuka é válida a questão da pasta, eu digo, que a Asuka dentro do cenário da WWE, ela não tem essa aura, vamos dizer assim, de uma top como a gente, para nós, ela é, entendeu? Então, para ela foi válido. Sim. Não, eu acho que para nós foi válida a vitória dela, eu acho que é válida por causa dessa questão. E o Otis eu gostei, para mim foi uma grande escolha. Eu, por exemplo, só se, claro, tivéssemos tido outros lutadores no combate, mas aí, como a WWE optou por aqueles 6, para mim ficou em excelentes mãos. Perfeito. Então, concluímos aqui o Money in the Bank. Temos mais 2 notinhas rápidas. O Mário, no documentário The Last Ride, o Undertaker faz várias revelações, e uma das revelações do Undertaker é que naquela luta com o Brock Lesnar, ele perdeu a memória. Você sabe que eu não tenho nenhum carinho pelo Brock Lesnar, muito pelo contrário. E você sabe também que foi revelado nesse documentário que o Edge se recusou a quebrar a streak de The Undertaker. Eu quero saber 24, de você, na WrestleMania 24. 24. Eu quero saber de você o que você acha do Brock Lesnar. Tudo bem, o Brock Lesnar foi lá no hospital com o Undertaker, mas um cara que sempre dá entrevista falando que só está ali por dinheiro. Um cara que em nenhum momento pensou em se recusar a quebrar a streak do Undertaker. Um cara que não chegou para a WWE e falou, olha, eu quero estender minha rivalidade com o Drew McIntyre. O que você acha de Brock Lesnar e dessas revelações que o Undertaker faz,
quem tem WWE Network, assista. É ótimo o documentário The Last Ride. Sim. Essa questão do Taker, do combate, como ele disse, né? Diz que não lembra nada desde o início da tarde, do meio da tarde do dia do combate até depois, só no outro dia, quando acordou e tudo mais. Essa questão do Lesnar que a gente, é bem complicada, assim, a gente sabe que o Lesnar é um grande lutador, é uma besta e tudo mais, um cara muito forte e tudo, mas a questão desses últimos contratos, vamos dizer, quando ele retornou do UFC para a WWE agora, esses últimos contratos dele, assim, eu acho que são danosos, tanto para a imagem dele, vamos dizer assim, para a questão da própria WWE, que se desvaloriza, e para o público. Porque, que nem eu brinco, eu prefiro mil vezes a pasta na mão do Otis, como a gente tem esse ano, do que como aquela palhaçada que a gente teve o ano passado com o Lesnar, que veio no meio do combate em que nem estava inscrito, veio e se tornou o portador da pasta do Money in the Bank. Então, o Lesnar, essa questão toda, eu também jamais teria quebrado a streak, né? Eu, na verdade, para mim, Undertaker já deveria ter parado lá no End of Era, naquele combate da Hell in a Cell com o Triple H. Aquele momento dele com os Michaels e o Triple H fora do ringue, depois quando terminou a luta era ali. Terminou, parabéns, 20-0 e encerrava a carreira. Todos estavam felizes, não precisava luta com Bray Wyatt, não precisava luta com Punk, não precisava as 2 derrotas, nem a que veio depois. E aí teria fechado ali. O Edge a gente sabe que é um cara que é excelente, assim, um cara que bom pra caramba. Se fosse uma outra pessoa, teria quebrado a streak e aí teria sido lá no 24, muito antes das 2 lutas fantásticas do Taker com o Michaels que a gente teve. E aí seria uma pena, tu imagina como é que seria o cenário completamente diferente. E aí, claro, o Edge poderia ter tido um Eu acho que push, o John tudo mais. Cena também não Ou quebraria a não, streak, não, hein? também não, também não. Não, e eu acho que assim, ó, a questão do Edge seria até danoso para ele. Eu acho que ele teria, tipo, ele passaria a ter vaias tal, que nem o próprio Reigns teve naquela questão de ficar sendo forçado, vamos dizer assim. Então o Taker, o Edge, acho que agiu corretamente e tudo mais. O Lesnar, a gente sabe que é desse jeito dele, o negócio dele é o dinheiro e tudo mais. Eu não teria aceitado quebrar a streak também. E o Taker tem essa questão do combate, ele deveria ter tentado paralisar o combate, alguma coisa, mas como ele não tinha condições, e parece que ele conseguiu ainda meio que avisar o Lesnar no meio ao combate, né? Que já não estava bem para tentar acabar logo o combate. Mas foi uma lástima e o Taker agora, vamos ver o que vai ser. Essa questão do Last Ride, a gente não sabe se agora pode ser que ele venha encerrar os combates. Eu gostaria de um último combate dele cinematográfico. Ele e o Sting, né? Que nem a gente já conversou em edições anteriores. E acho que para ele também já tá perto do seu caminho, assim, da sua rota final, né? O Taker. E o Lesnar, eu sinceramente, assim, que é que nem o pessoal, até algumas pessoas comentaram, eu também acho válido. Se tu pegar os 2 combates dos cinturões do Money in the Bank, eles foram infinitamente melhores do que os 2 combates dos cinturões que tivemos na WrestleMania com os part-timers campeões, né? Goldberg e Brock Lesnar. Então a WWE até ela por vezes tem que se tocar nisso, que ela não precisa ficar trazendo esse pessoal para lutar em alguns pay-per-views assim esporadicamente, que ela tem o seu produto, vamos dizer assim, produto dela mesmo, produto local, tem que seguir apostando nos lutadores dela o ano todo. E não na hora da cereja do bolo, tirar o pessoal e colocar a velharada para lutar. Até porque isso atrapalha muito também a renovação, né? Você tem muita gente Sim, boa, você tem gente que está indo embora, está terminando a carreira com aquela sensação de que faltou alguma coisa. O próprio Sheamus é um deles, né? Tá chegando sim, ao tu fim da freia, né? carreira. Fala aí, mano. Não, digo, tu freia várias carreiras, se tu pensar, tu freou os caras por causa que tu puxou o Goldberg de volta, puxou não sei quem. O próprio Bray Wyatt, se tu pensar, o Bray Wyatt, quanto tempo demorou essa questão da evolução, que ele sempre chegava no quase, e aí, tipo, vinha alguém e ganhava dele. Aí ele chegava de novo no outro quase. O próprio Strowman, se tu pensar hoje em dia, também, ele teve muito assim de quase chegar. Cesaro, se tu pensar, é um cara que é assim, que a gente sempre Exato. sabe que poderia ter chegado muito mais longe, mas a WWE às vezes freia e traz um velhão de volta, um part-time. O próprio Bob Lashley e o Rusev também. Sim, sim, não, tem inúmeros exemplos se pensar nisso. E aí então tem toda essa questão. E aí a WWE no fim chega na hora, claro que ela pensa naquele público maior, que é a galera que não assiste o ano todo, não é que nem a gente, é a galera que assiste esporadicamente, que só vai para WrestleMania e tudo mais. Aí que é aqueles nomes clássicos, aquela coisa. Mas a WWE podia olhar um pouquinho mais com carinho pro pessoal dela, pro pessoal que tá lá o ano inteiro lutando nos shows.
É isso aí. Então, recomendamos que vocês assistam o The Last Ride. Bom, encerrar o programa aqui com uma notícia desagradável lá em San Antônio. O Alberto Del Rio bateu e abusou de novo, né, de uma namorada lá. Então, a gente sabe os problemas que ele teve com a Paige, a wrestler da WWE, Paige, acusando Alberto Del Rio de abuso, né, de agressão, e agora o Brock Lesnar, o Alberto Del Rio, nunca achei que fosse pedir desculpa de alguma coisa para o Brock Lesnar, mas agora peço desculpas mesmo, porque a notícia é pesada. O Alberto Del Rio, né, que luta atualmente no México, acusado de agressão sexual contra uma... Não, eu não sei se ela é namorada dele, não, viu? Porque o Alberto Del Rio, esses caras ficam contratando profissionais, então a gente nunca sabe o que é. É lamentável, né? Porque é um cara bom de ringue, é um ídolo no México, mais uma vez abusando de mulher, Mário. Absurdo, né? Sim. Isso complicou, é um cara que tinha tudo para ter uma carreira boa, mas teve jovem, questões de ele é jovem ainda, né? Sim, até não, é questão de discussões dentro da própria WWE, algumas coisas que ele teve também, os incidentes que nem tu falou com a questão da Paige e tudo mais. É um cara que eu acho que faltou, poderia ter tido, tinha tudo para ser, vamos dizer assim, o precursor depois do Rey Mysterio na WWE. O cara que tinha tudo para trilhar o caminho e fazer, mas aí optou e teve essas questões pessoais e tudo mais, acabou se prejudicando. E praticamente fecha as portas dele, agora vou dizer assim, nessas grandes companhias, eu acredito. Exatamente. Eu acho que nem na AAA o Alberto Del Rio pisa mais. Lamentável. Eu sou um cara que eu tenho muito problema com esses covardões que fazem coisa errada com mulher. Então, ter que ler uma notícia dessa de um cara que eu já celebrei dentro do ringue, já fiz vários textos falando do nome dele, é um negócio para mim bastante desagradável, nojo de Alberto Del Rio, de 42 anos, mexicano. Tinha carreira pela frente ainda, 42 anos só, mas pelo fato de ser canalha, acho que a carreira dele estará merecidamente numa situação muito difícil. Bom, dizer para você que não é inscrito, não é inscrita ainda, se inscrever no canal, deixe o seu comentário, é muito importante para que a gente saiba se você está gostando do nosso trabalho, é muito importante o seu comentário. Nós estamos fazendo uma renovação para que a equipe ela seja cada vez melhor, né? Cubra cada vez mais esportes, tenha uma diversificação, porque, porra, você fica toda hora vendo a Adriana aqui no ar, né? Então, a gente tá, né, Mar? Enche o saco você ficar vendo a minha cara toda hora, né? Ainda se eu fosse o David Beckham ou o Gerard Piqué, talvez seria legal, mas na minha cara não é muito aprazível. Então, se você gosta de falar e de escrever sobre esportes, entre em contato conosco, tv@jcronistas.com e faça parte da nossa equipe, tá certo? E, de novo, se inscreva. Mário, muito obrigado, hein? Falou, pessoal, até o próximo JC no ringue aí, quem sabe já com a repercussão, espero que nenhum queixinha a caminho, mas só as repercussões mesmo dos shows da WWE. Perfeito, e neste meio de semana, lembrando que tem o UFC na quarta-feira, Cláudia Gadelha no ringue, terá JC no ringue, MMA comigo aqui em JC Esportes, tá certo? Muito obrigado a todos e até mais.